Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, Legislação Penal Extravagante e hoje nós vamos trabalhar os crimes contra a administração pública, né? Crimes muito importantes para a sua prova, tudo bem? Então pessoal, eu sou o professor Davi Dunk, eu sou advogado criminalista, né? Já escrevi um livro de Direito Penal para concursos públicos, né? Pela editora Juspódio, então eu já tenho uma certa caminhada aí nas carreiras para as pessoas que vão prestar aí concursos públicos. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito produtiva. Pegue o seu caderno, preste atenção na aula para que você possa realmente produzir, para que você possa absorver todo o conteúdo, tudo bem? Então nessa aula nós vamos adentrar nos crimes contra a administração pública, tudo bem? Beleza? Vamos lá então? Vamos lá. Olha só, primeira coisa, quando a gente fala em crimes contra a administração pública, você tem que entender que esses crimes, né, que nós vamos adentrar são os crimes funcionais. Os crimes funcionais são aqueles crimes praticados pelos funcionários públicos contra a administração pública, né? E esses crimes funcionais, eles estão previstos lá no artigo 312, nós vamos começar agora, até o artigo 326, né? São os crimes funcionais. E a primeira informação importante que você tem que saber para a sua prova, para o seu concurso é o seguinte, olha só. Para fins penais, o que é o funcionário público? Será que qualquer pessoa que trabalha em um emprego, em uma função pública, será que é só a pessoa que é concursada? Será que é só a pessoa que é remunerada? Será que só a pessoa que trabalha em um cargo público pode ser considerada como funcionária pública ou não? Olha só, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o conceito de funcionário público para fins penais é muito mais amplo. É muito mais extenso do que aquele previsto lá no âmbito administrativo. Na verdade, funcionário público para fins penais é toda pessoa que exerce um cargo, uma função, um emprego público. E olha que interessante, mesmo que não seja o quê? Remunerado, mesmo que seja de forma transitória. Então, pessoal, é importante vocês saberem que o conceito de funcionário público para fins penais é muito amplo, é extensivo, né? Funcionário público para fins penais, então, não é só aquela pessoa que está concursada, aquela pessoa que é remunerada pelos cargos, né? Pelo Estado, não. Funcionários públicos para fins penais é toda pessoa que exerce um cargo, um emprego, uma função pública, ainda que transitoriamente e ainda que seja sem o quê? Remuneração. É por isso que para fins penais, um estagiário, um voluntário, o mesário no dia das eleições, essas pessoas, elas são consideradas funcionários públicos, né? Tanto é verdade que, por exemplo, um estagiário que trabalha em uma vara criminal, por exemplo, no cartório de uma vara criminal, esse estagiário, se ele solicita uma vantagem de um advogado para dar um andamento mais rápido no processo, ele responde pela corrupção passiva. Só para que vocês possam compreender, então, que o conceito de funcionário público é muito amplo, beleza? Agora, se você quiser acompanhar comigo, eu vou abrir pelo celular aqui, vamos lá, vamos ler esse artigo 327, só para que você possa compreender. Vamos lá, fala o seguinte, ó, artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público, olha só, para os efeitos penais, se você tiver com o código, tiver com a internet aberta, abre aí, vamos acompanhar comigo, beleza? Vamos lá, ó. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente, olha só, transitoriamente, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública, beleza? Agora, olha o parágrafo primeiro que interessante. Fala o seguinte, ó, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal. Exemplo, pessoal, o Senai, o Sesc, então aquelas pessoas, né, que exercem, por exemplo, trabalhar no Senai, no Sesc, né, exercem alguma atividade, alguma função nestes órgãos, eles também, o quê? Para fins penais são considerados como o quê? Funcionários públicos, né? Vamos lá, mas continua aqui, olha só. A quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada, né? Serviço contratada, por exemplo, transporte coletivo, vamos lá, ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, né, pessoal? Ou seja, conveniada, tem um convênio com a administração pública, por exemplo, as Santas Casas, né, de Misericórdia, que exerce uma atividade ali
né, no âmbito da saúde, né, que atende pessoas ali doentes, né, cirurgias, atendimento às pessoas que estão com algum problema de saúde, né? As Santas Casas de Misericórdia, por exemplo, naquele caso, uma pessoa que exerce uma atividade, uma função lá, também é considerada como o quê? Funcionária pública para fins penais. Então vocês percebem que o conceito de funcionário público para fins penais é muito amplo. E qualquer uma dessas pessoas podem responder pelos crimes que nós vamos adentrar. Crimes funcionais, isto é, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, beleza? E vamos lá, só fechar aqui, ó, parágrafo 2º, olha aí no seu código, vamos lá. A pena também será aumentada da terça parte. Então, olha que interessante. Aqui nós temos uma situação de majorante, viu? A pena aqui vai ser aumentada, vai ser majorada. De quanto? Um terço. Quando? Da terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo, dos crimes praticados contra a administração pública, então, forem ocupantes. Então, esse funcionário, ele exerce um cargo, olha, ele ocupa um cargo em comissão. Então, pessoal, aquela pessoa que trabalha em um cargo em comissão vai ter a pena o quê? Majorada, viu? Terça parte. Ou de função, olha que interessante, ou de função de direção ou assenhoramento de órgão da administração direta, né? Direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, essas pessoas que trabalham, obviamente, em um cargo, né, de comissão, ou elas têm obviamente um cargo ali de chefia, né? Um cargo de chefia, por exemplo. Essas pessoas, elas têm o quê? A pena majorada justamente em razão da responsabilidade que elas detêm pelo Estado para com a sociedade. Beleza? Então isso daqui é só uma introduçãozinha, viu? É só para você já entender que funcionário público para fins penais, o conceito é muito amplo, beleza? Vamos lá agora? Vamos estudar então o primeiro crime. Nós vamos adentrar nessa aula no chamado crime de peculato. O peculato, pessoal, ele está previsto lá no artigo 312 do Código Penal. Já ouviu falar? Crime de peculato? Aí você fala, professor, mas o que é peculato? Olha só, peculato, pessoal, é aquela situação em que o funcionário público, que agora você já sabe o que é o funcionário público, quem é o funcionário público, né? Então é aquela situação em que o funcionário público, ele se apropria de um bem, de um valor, né? Ou de qualquer outro bem, de um valor, para que ele se apropria, pessoal, para si ou para outrem, em razão do seu cargo, Então, presta atenção, aquela pessoa, ela se aproveita do cargo, ela se aproveita do local onde ela trabalha, do cargo público, para se apropriar de bens que ela tem a posse. Ela tem a posse daquele bem. Mas vocês vão ver que, na verdade, nós temos aqui 3 verbos, né? Nós temos 3 verbos aqui no peculato. A pessoa, ela pode praticar o crime de peculato em 3 situações distintas. Ela pode se apropriar daquele bem que ela tem a posse, ela pode desviar aquele bem, ou seja, ela traz uma destinação diferente daquele bem, daquele valor, por exemplo. E, pessoal, ela pode subtrair, ela pode se valer das funções, das facilidades que o cargo traz para ela subtrair aquele valor, aquele bem. Então por isso que o peculato ele é dividido em algumas espécies, né? E aqui que vocês vão conseguir o quê? Compreender. Vão compreender de forma bem clara. Vamos lá então? Olha só. Então primeiro, pessoal, o peculato, nós temos o chamado peculato apropriação. Peculato apropriação está previsto lá no artigo 312 caput do Código Penal. Pode ver aí. Peculato apropriação, o próprio nome já diz, apropriar. Ou seja, ocorre quando o funcionário público ele se apropria de um bem, de um valor, que ele tem a posse. Ele tem a posse daquele bem. Ele trabalha todo dia com aquele bem em cima da mesa dele, lá no local, na salinha dele, ele tem a posse. Por isso, como ele tem a posse, se ele pega aquele bem para ele, ou para outrem, ele se apropria daquele bem, nós chamamos isso de peculato o quê? Peculato apropriação. Ele se apropria, não é? Exemplo, o juiz, por exemplo, o juiz trabalha todo dia lá no computador, o computador que o Estado fornece para ele prolotar as sentenças, as decisões. Ele pega aquele computador e leva para casa dele como se fosse dele. Agora ele virou o dono daquele computador. Ele se apropriou daquele computador. Perceba, ele praticou qual crime? Peculato. Ele se apropriou de um bem público. Lembrando, pessoal, que esse bem pode ser público ou particular. Já vamos falar sobre isso, viu? Mas ele se apropriou de um bem público em razão do cargo dele, e levou para casa e começou a mexer naquele computador como se fosse dele.
Perceba, nesse caso, ele praticou o crime de peculato apropriação. Mas pode acontecer também, olha o primeiro verbo, apropriação. Mas pode acontecer também de o sujeito o quê? Fazer o quê? Desviar aquele bem, desviar aquele valor, desviar. Ele desvia. O que é desviar? Desviar é você alterar a rota, o sentido, o destino daquele bem. Aquele valor ia para um lugar. Você desvia ele para outro lugar. Esse outro, quando eu digo outro lugar, pessoal, perceba, o funcionário público aqui, ele está desviando aquele valor, aquele bem para a terceira pessoa. Exemplo, o sujeito, um secretário de finanças, por exemplo, ele desvia determinado valor ali do Estado, ele desvia esse valor para um amigo, para um colega e cobra juros em cima desse valor. Perceba, ele está desviando um valor, né? Um valor que vem da administração, um valor que vem da administração pública para um seu colega, cobrando juros em cima daquele valor. Esse é o chamado o quê? Peculato desvio. Peculato desvio. Tanto o peculato apropriação como o peculato, olha só, peculato desvio, nós chamamos de peculato o quê? Peculato próprio. Você pode anotar no seu caderno, anote que isso pode cair no seu concurso. Peculato, apropriação e desvio, por que é chamado de peculato próprio? Peculato próprio porque nesse caso o sujeito ele tem a posse do bem. Presta atenção, ele tem a posse do bem. Agora, no peculato furto não. No peculato furto o agente não tem a posse do bem. No peculato furto, olha que interessante, apesar de o sujeito não ter a posse daquele bem, a posse daquele valor, em razão das facilidades proporcionadas pelo cargo, pela função, pelo cargo dele, o que ele faz? Em razão dessas funções, ele consegue subtrair aquele bem com uma maior facilidade. Uma facilidade que eu e você jamais conseguiríamos com tanta facilidade assim. Então, pessoal, o peculato furto, onde que ele está previsto? No artigo 312, parágrafo 1º. Vou ler para vocês, e aí, para que vocês possam compreender, eu dou um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Olha só. 312, parágrafo 1º, fala o seguinte, olha, aplique-se a mesma pena, a pena do peculato, viu? Pena de 2 a 12 anos e multa. Então vamos lá, ó. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora, presta atenção aqui, olha que foi o que eu falei, ó, embora não tendo a posse do dinheiro, do valor, do bem. Então aqui o funcionário público ele não tem a posse daquele bem. Mas olha só, ele o subtrai ou concorre para que outro subtrai esse bem em proveito próprio ou alheio. Olha essa parte final, aqui que mata a charada. Valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Olha só, presta atenção aqui. Aqui no peculato, presta atenção, no peculato furto, o agente ele não tem a posse daquele bem, mas presta atenção, em razão do cargo dele, em razão da função do cargo público dele, ele tem facilidades de conseguir subtrair esse bem que você e eu jamais teríamos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aí um investigador de polícia. Vamos imaginar que um investigador de polícia, no dia de folga dele, ele está no dia de folga dele, perceba, mesmo no dia de folga, ele consegue entrar na delegacia, consegue cumprimentar todo mundo. E aí, pessoal, beleza? Vocês estão bem? Eu tô de folga, eu tô tranquilo hoje, eu tô de folga, aquela coisa. E aí o cara vai entrar na delegacia, vai cumprimentando todo mundo. O que ele faz? Como ele tem um acesso à sala do escrivão, por exemplo, à sala do delegado, o que ele faz? Ele entra lá na sala do escrivão, vai lá na mesa, puxa a gavetinha do escrivão e pega, pessoal, alguns bens, alguns valores, por exemplo, que foram apreendidos na prisão em flagrante de determinada pessoa. Uma pessoa foi presa em flagrante e foram aí apreendidos alguns bens, um celular, dinheiro, e etc., outros bens. O que ele faz? Como ele sabia que ele tem uma facilidade, presta atenção, ele não tinha a posse daquele bem, ele não tinha a posse, mas em razão da função do cargo público dele, ele tem uma facilidade de entrar lá, de puxar a gavetinha. Por quê? Porque ele é investigador de polícia. Então perceba, ele se valeu das facilidades que o cargo, que a função pública dá para ele, justamente para ele conseguir de forma muito mais fácil alcançar, subtrair aquele bem. Por isso que eu falo peculato furto. Mas percebam que no peculato apropriação e no peculato, aqui ó, no desvio e no apropriação, nós estamos falando de peculato, ó, PC, vou colocar peculato, PP, ó, peculato próprio. Por que aqui é peculato próprio? Porque no peculato apropriação e no peculato desvio, o agente ele tem a posse do bem. Vamos lá, vamos imaginar que fosse esse escrivão, vamos imaginar que não fosse o investigador de polícia, fosse o próprio escrivão. O próprio escrivão de polícia, ele
vamos imaginar que está lá na gaveta dele, apreendido alguns bens, alguns valores decorrentes de uma prisão em flagrante. Ele mesmo que pega, o próprio escrivão que pega aquele bem, ele mesmo se apropria. Naquele caso, como ele tem a posse, ele praticou o quê? Peculato, apropriação, porque ele já tem a posse. Agora, o investigador de polícia não. O investigador de polícia não tinha posse. Ele, no dia de folga dele, ele aproveitou a oportunidade, entrou lá, beleza, pessoal, tranquilo, aquela coisa, entrou na salinha lá do escrivão, puxou a gavetinha, pegou as coisas e vazou. Perceba, ele não tinha posse daqueles bens. Quem tinha posse era o escrivão, mas ele se valeu das facilidades que o cargo, que a função pública o proporciona para conseguir o quê? Subtrair, para conseguir o quê? Furtar. Entenderam? Então, nesse caso, pessoal, como ele não tinha posse, eu chamo isso de peculato o quê? O peculato furto é chamado de peculato o quê? Peculato impróprio. Peculato impróprio. O peculato apropriação e o peculato desvio, o peculato próprio, porque a pessoa, o funcionário público, tem a posse dos bens. No peculato furto, eu chamo de peculato impróprio justamente porque ele não tinha posse, mas ele tinha uma facilidade. Uma facilidade. A lei também fala, pessoal, que ele subtrai ou ele concorre para que outro o quê? Para que outra pessoa subtrai. Exemplo fácil para você entender. Vamos imaginar esse escrivão, vamos pegar o escrivão. O escrivão, vamos imaginar que ele fica com meio receio, ele fica com receio de pegar. Ele fala assim, rapaz, mas se eu pegar esse dinheiro aí, se eu pegar esse valor aqui, todo mundo vai ver, o negócio... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar a porta onde eu trabalho ali, vou deixar ela destrancada, eu não vou trancar ela, eu vou combinar com um amigo meu, com um colega meu, para ele entrar lá em um determinado dia, ele vai lá rapidinho e pega lá aquele valor, por exemplo. Então, nesse caso, perceba, eu, funcionário público, eu, escrivão, eu estou concorrendo, o que é concorrer? Eu estou colaborando para que outra pessoa subtraia, aqueles bens, aqueles valores, aquele dinheiro que está na gaveta do escrivão. Perceba que, nesse caso, o escrivão não está subtraindo diretamente o valor, mas ele está concorrendo, ele está colaborando para que o colega, o amiguinho dele, por exemplo, entre lá um dia, ele deixou a porta abertinha, não trancou, e vai lá e pegue na gaveta. Entenderam? Então, o peculato furto pode ser tanto o funcionário público subtraindo, como ele concorrendo para que outra pessoa subtrai aquele bem. E olha só, uma coisa importante aí para a sua prova, para o seu concurso, é importante isso. Se esse bem for particular, a doutrina chama esse peculato de peculato malversação. É isso mesmo, viu? Olha só. Porque você tem que entender que o peculato não acontece só quando aquele bem é público, viu? Aquele bem pode ser particular, mas ele está sob a custódia do Estado. E, pessoal, isso é muito comum, né? Imagine só, naqueles casos, por exemplo, de apreensão de objetos, como nesse caso, uma pessoa foi presa em flagrante e um objeto de determinada pessoa foi apreendida. Aquele objeto é de um particular, só que naquele momento ele está sob a custódia da administração pública, a custódia do Estado. No momento que o funcionário público se apropria daquele bem, daquele valor, por exemplo, nós chamamos isso de peculato malversação. O que é o peculato malversação? Acontece quando o bem público que é apropriado, por exemplo, ele é o quê? Ele é um bem, o bem é particular, não é público, o bem é particular e não público, entendeu? Então, quando aquele bem particular, o funcionário público se apropria dele, por exemplo, como ele é particular, a gente chama ele de... Professor, mas é todo bem particular que vai ser peculato? Não, pessoal. Não é todo bem particular. Na verdade, esse bem particular ele tem que estar sobre a guarda, sobre a custódia do poder do Estado, do poder público. Se ele não estiver sobre a custódia do poder público, pessoal, não há o que se falar em peculato. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que um advogado chega lá na escrivania e o cara chega, o funcionário público fala, rapaz, eu estou querendo ler esse livro aqui de direito parece que é muito bom, esse livro de direito penal, me empresta ele. Vamos lá. Aí o advogado empresta ele, só que passa alguns dias e ele não devolve. Ele fala, quer saber, eu não vou devolver esse livro para aquele advogado. Aquele advogado já está bem de vida, está rico, está bem. Não vou devolver aquela doutrina para ele. Percebi isso é peculato? Claro que não. Por quê? Porque aquela doutrina, aquele livro não estava sobre a custódia, não estava o quê? Sobre a custódia do Estado, não, ele pegou emprestado. Professor, mas ele praticou crime? Praticou o crime de apropriação indébita, lá dos crimes contra
Crimes contra a questão financeira, né? Crimes contra o patrimônio. Então perceba, nesse caso ele praticou um crime contra o patrimônio, a apropriação indébita, mas não tem nada a ver de peculato. Por quê? Porque esse bem particular, que era do advogado, essa doutrina, esse livro, ele não estava sob a custódia da administração pública. Não, na verdade, o sujeito ali, o funcionário público, que pegou emprestado para ele ler e não quis devolver mais. Então percebam que não é o fato de um funcionário público ali, no caso, que pegou uma doutrina que vai praticar peculato. E mais, outra coisa importante para a sua prova e para o seu concurso. Professor, sempre que um funcionário público, ele, por exemplo, ele subtrai um bem público, vai ser peculato? Não, pessoal. Lembra que o sujeito tem que se valer das suas facilidades proporcionadas pela sua função, pelo seu cargo público. Porque não é porque o funcionário público subtrai um bem público que é peculato. Claro que não. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o sujeito, sei lá, o cara que o escrivão lá do cartório trabalha com o juiz, o escrivão, em um determinado dia, ele quer subtrair, sei lá, um computador, tô dando um exemplo, ele quer subtrair um computador. Só que ele tem muita vergonha de pegar aquele computador e tal, aquela coisa. Aí o que acontece? O que ele faz? Ele faz o seguinte, ele espera o expediente acabar, tudo acabou certinho, ele vai para casa dele, vai lá tomar um banho, ele volta lá pro fórum. O que ele faz? Ele pega uma escada, coloca lá no muro, sobe, no primeiro andar, ele quebra a janela, pega o computador e subtrai. Perceba, ele praticou crime de peculato? Claro que não! Aí você fala, professor, mas ele é funcionário público e subtraiu um bem público. Isso não tem nada a ver, ele se valeu das funções dele, ele agiu como um bandido, como um ladrão, como uma pessoa normal. Não como um funcionário. Ele não se valeu das funções proporcionadas ao cargo, à função dele como funcionário. Então perceba que não é porque um funcionário público subtraiu um bem público que é peculato. Não. O funcionário público, quando ele pratica o peculato furto, que é o peculato que ele está subtraindo, retirando aquele bem público, ou particular, que está sob a custódia do poder público, ele tem que se valer das facilidades proporcionadas ali pelo seu cargo, pela sua função pública. Caso contrário, ele vai estar, nesse caso, praticando um crime de quê? Um crime de furto, né? Nesse caso específico, crime de furto, né? Furto qualificado, porque nesse caso houve a destruição, o rompimento, a destruição do obstáculo, beleza? Então lembra, não é o fato de uma pessoa ser funcionário público e subtrair um bem público que é peculato, não. Tem que ter um nexo de causalidade, tem que ter uma relação de causalidade entre o fato dele ser funcionário público e a facilidade que levou ele conseguir aquele bem público ou aquele bem particular que esteja sob a custódia do poder público, a custódia do Estado. Beleza? Tranquilos? Peculato furto, então, pessoal, o peculato apropriação e o peculato desvio, como o sujeito tem a posse, eu chamo de peculato próprio. O peculato furto, como o sujeito não tem a posse, eu chamo de peculato impróprio, beleza? Essas duas modalidades primeiras aqui estão previstas no artigo 312, caput do Código Penal, e o peculato furto está previsto no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Ficou claro? Ficou entendido? Vamos lá então? Agora, pessoal, abra, por favor, lá no artigo 312 do Código Penal. Vamos ler o chamado peculato culposo. Peculato culposo fala o seguinte, ó. Vamos lá. Artigo 312 do nosso Código Penal. Fala o seguinte, ó. Se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem. Aí, pessoal, a pena aqui não é de 2 a 12 anos de multa, viu? A pena aqui, pessoal, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Olha só, pessoal. O que é o peculato culposo? O peculato culposo, pessoal, acontece quando o funcionário público, ele acaba agindo com negligência, com imprudência, com imperícia, ele acaba concorrendo culposamente para que outra pessoa subtraia aquele bem público, aquele bem particular que está sobre o poder, a custódia da administração pública. Então aqui o funcionário público, ele não quer, na verdade ele vacila, ele pisa na bola, ele age sem o dever objetivo de cuidado, né? Obviamente ele age com imprudência, com negligência. Aqui ele não quer praticar nenhum peculato, aqui ele não quer praticar nenhum crime. Só que, pessoal, ele age, obviamente, sem observar os cuidados mínimos ali para com a administração pública. Exemplo para você entender. Vamos imaginar que um escrevente judiciário, né, em determinado dia, a filha dele liga para essa escrevente. Mãe, aconteceu um negócio aqui comigo, vem para casa, ela sai naquela correria e acaba na hora do desespero, ela acaba esquecendo de fechar. Ela vai trancar a porta, ela
pensa em outra coisa e vai embora. E ela acaba não trancando, não fechando ali aquela porta. Ela deixa aquela porta, obviamente, ela deixa encostada, só que ela não trancou, ela esqueceu de trancar. E aí perceba, uma pessoa, vamos imaginar que estava passando uma pessoa ali perto, e a pessoa viu que ela deixou o cartório lá aberto. Deixou a porta ali encostada, mas sem trancar. E essa pessoa, então, um particular, vamos imaginar um particular, vê lá aquela situação, fala, vou aproveitar a situação. Entra lá naquele cartório, né? Lá naquele cartório e subtrai, por exemplo, um computador, subtrai uma impressora, enfim, subtrai um bem, um valor público, um valor público. Perceba, nesse caso, ela praticou um crime de peculato? Sim, peculato culposo. Por quê? Porque ela concorreu, presta atenção, ela concorreu, ou seja, ela colaborou para que outra pessoa subtraísse aquele bem público. Então perceba, ela vai responder por qual crime, professor? Crime de peculato culposo. Mas olha só, pessoal, uma observação importante. Perceba que a pena do peculato culposo é muito baixa, Como é uma pena que não ultrapassa 2 anos, só lembrando, pessoal, que todos os crimes que têm pena máxima até 2 anos ou qualquer contravenção penal, né, essas infrações penais, elas são ali julgadas, elas são processadas no Juizado Especial Criminal, no GCRIM. Então, pessoal, o peculato não. O peculato do artigo 312, ele tem uma pena de 2 a 12 anos. 12 anos passa e muito de 2 anos. Vai para a justiça comum, né? Vai para uma vara criminal, para uma justiça comum. Agora, como a pena do peculato culposo não ultrapassa, a pena máxima em abstrato não ultrapassa os 2 anos, ele vai ser o quê? Julgado, processado no GCRIM, Juizado Especial Criminal, né? E ali ele pode fazer aquela proposta de transação penal, pode fazer o acordo com o Ministério Público para que essa pessoa nem venha a ser o quê? Condenada, né? Então, pessoal, é muito mais tranquilo, é muito mais leve. Então, perceber, esse é o chamado o quê? Peculato culposo. Aí você me pergunta, professor, no peculato culposo, aquela pessoa que entrou e subtraiu, ela vai responder por peculato também? Não, pessoal, não vai responder por peculato, ela vai responder por furto, pelo crime de furto. Aquela pessoa que viu a mulher lá escrevente, deixando a porta destrancada, entrou lá, ela vai responder pelo crime de furto. Agora, a escrevente que saiu correndo ali para atender a ligação, para atender aos anseios da sua filha, ela vai responder pelo crime de peculato, furto. Aí você fala, professor, mas e se essa pessoa que entrou era funcionário público e se aproveitou ali daquela situação? Aí sim, se aquela pessoa, por exemplo, era funcionário público ali que trabalhava ali do ladinho daquela porta ali, em outro cartório, ela se aproveitou daquela situação para entrar e para subtrair, obviamente ela vai responder pelo peculato, né? Mas se foi um particular, uma pessoa do povo, um particular que viu aquela situação e tal, vai responder por furto, beleza? Mas ela que deixou a porta destrancada vai responder por peculato culposo. E nesse caso, pessoal, não há o que se falar em concurso de pessoas. Por quê? Pessoal, porque não existe, obviamente, pessoal, participação em crime culposo e crime doloso, viu? Não existe participação. Até mesmo porque aquela escrevente, ela não queria praticar esse crime. Ela vacilou. Ela agiu, pessoal, obviamente, de forma o quê? De forma, obviamente, imprudente. Ela agiu com negligência. Ela agiu, obviamente, com falta de cuidado, beleza? Tranquilos? Ela deixou de fazer algo que ela tinha que fazer, que ela trancar a porta, né? Ela foi negligente naquele caso específico, tranquilos? Olha só, pessoal, nós temos outros 2 crimes aqui importantes, né? Na verdade, 3 crimes que eu quero trabalhar aqui com vocês, que fala sobre a questão do peculato estelionato, previsto lá no artigo 313 do nosso Código Penal, e o peculato eletrônico, que é o crime 313A e 313B do Código Penal. Eu vou aprofundar, então, sobre esses 2 crimes, né, na próxima aula, no próximo bloco. Então, vamos dar uma parada aqui, vamos dar uma respirada, e no próximo bloco nós continuamos tratando sobre o crime de peculato, mas agora são outros artigos, viu? Peculato estelionato, artigo 313, e peculato eletrônico, 313A e B do Código Penal. Tranquilos? Então, eu espero vocês no próximo bloco.